Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre seguros na gestão de riscos corporativas. No último episódio, eu estive com o Rodrigo Ávila, contando um pouquinho da trajetória dele, e hoje estou aqui com mais um Rodrigo, agora o Rodrigo Barros, para contar também um pouquinho da trajetória dele. Para contar um pouquinho para vocês, o Rodrigo é formado em administração pela FAAP, construiu sua carreira no mercado financeiro, passou por crises e muitas fases da economia global, que ajudou a construir uma visão muito consistente sobre como as grandes empresas tomam decisões em cenários complexos. Isso criou consistência para que ele atuasse com seguros corporativos e gestão de risco. Muito prazer, Barros. Muito bom estar aqui com você. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Barros, antes de entrar aí no tema de crises, que a gente vai falar bastante aqui hoje, eu queria que você me contasse qual foi esse seu caminho até aqui, como foi sua experiência até chegar de fato ao mercado de seguros. Tá bom, vamos lá, né? Eu sou filho da crise de 2008, né? Então, comecei minha carreira no mercado financeiro, né? Aquele sonho de trabalhar no mercado financeiro. Naquela época, todo mundo ganhando dinheiro, boom de commodities, China crescendo, Estados Unidos bombando. Eu passei todo o meu período de estágio, trainee no mercado financeiro, vendo o boom de commodities, todo mundo ficando rico. E na hora que foi minha vez, o mundo quebrou. E mesmo assim, a gente ainda, naquela época, tinha ainda uma perspectiva de Brasil, né? Então, não sei se você se recorda, naquela época você tinha a história da marolinha do Lula, né? Sim. Onde 1 metro quadrado aqui na Faria Lima estava custando mais que 1 metro quadrado na Brickell em Miami. Então, o Brasil ainda continuou crescendo, história de Copa do Mundo, Olimpíada, né? Até que a crise realmente foi absorver o Brasil lá na frente, Era né? aquela época das capas, né? O Brasil nas capas de revista do E mundo todo, Isso, né? Redentor no foguete. Então, assim, mesmo o mundo desabando, a gente ainda tinha uma congruência de dinheiro vindo para o Brasil, né? E como sendo oriundo da crise, em algum momento eu fui para um banco de investimento americano, comecei no Santander, e passei por um outro motivo de crise, na verdade, uma crise sistêmica dentro de uma empresa, né? Tinha uma proposta para ir trabalhar em Miami, 26 anos de idade, 27 anos de idade, Venceu na legal vida, pra né? caramba. E a empresa teve um problema que na época hoje se chama de fat finger, o cara apertou um botão errado na corretora no México, e teve uma crise sistêmica na empresa, as coisas mudaram, a proposta não foi mais a mesma, e naquele momento ali com meus 26, 27 anos, eu me perguntei: "Putz, acho que é hora de empreender, ou a última chance de empreender", né. Achava que ia ter filho com 30, tive filho agora com 40, achei que ia casar em 3 anos, casei com 37, né. Mas no fim ali aquela ansiedade e ambição do jovem fez com que eu tomasse uma decisão de empreender naquele momento. E olhando toda aquela parte efetivamente do mercado financeiro um pouco difícil, o M&A não acontecendo, bolsa desabando, mesmo o Brasil ainda tendo um movimento ainda de crescimento, a gente começou a olhar outros mercados, né? E foi aonde eu encontrei o mercado de seguros, que era um mercado que eu desconhecia totalmente, mas era um mercado onde a gente entendia, pelo menos eu comecei a entender que existia pontos cegos, né. Fui observar depois que realmente existem muita gente boa trabalhando, que existem pessoas com muita característica de conhecimento e boas pessoas, mas ainda é um mercado pouco maduro com gente efetivamente com qualidade para trabalhar. E aí a gente achou uma lacuna de trabalhar naquela época com grandes riscos. Ou seja, eu ia entrar no mercado que teoricamente é mais prostituído, onde todo mundo entende o corredor com aquele cara que não deu certo, ou aquele cara que efetivamente fez a prova da Suzette para fazer o seguro de carro, entrando no mercado onde ia concorrer com os grandes, mas numa lacuna efetivamente onde esse cara não estava olhando. Ou seja, para mim era atrativo, aquele cliente tinha um problema, eu precisava buscar uma solução para ele, mas dentro das grandes corretoras aquele cara era atendido como uma esteira. A gente achou ali um modelo Taylor, que foi da onde saiu o nome, para a gente começar a atender esse cliente. Legal, legal. E aí acabou que essa sua formação na crise de 2008 te preparou, embora você não tenha tido uma formação base de seguros, isso te preparou para entender, né, os sinais das crises, como é que foi? Você ficou mais atento? Depois que aconteceu a crise, você percebeu que tinha alguns sinais acontecendo? Como é que foi esse processo? Eu acho que você tem alguns parâmetros importantes, né. Primeiro que a crise de 2008 ensinou ao mundo que nada é too big to fail, né. Sempre um grande pode quebrar, né. Mas ela ensina também que naquele momento os caras que estavam mais preparados ou que tinham um pouco de gestão de risco, a partir do momento que
vem aquele vulto para um novo crescimento, aqueles caras cresceram muito mais do que eles cresciam antigamente. Por quê? Porque eles estavam preparados no momento efetivamente de depressão. Eles colocaram o pé no freio, sofreram também, mas conseguiram sobreviver para um próximo estágio. Esse próximo estágio veio com mais aceleração do que até tinha antigamente, antes da crise, Uhum. né? E quando você olha uma crise, ou você passa por ela, principalmente quando você é um recém-formado, ou começando uma empresa, ou efetivamente no mercado financeiro, o mercado financeiro você trabalha muito como tela, né? Intermediação, né? Uhum. Acho que a principal coisa que eu aprendi no mercado financeiro, e talvez seja hoje, com 40 anos, me autoavaliando minha melhor qualidade, é analisar com muita facilidade vários setores. Isso me fez trabalhar muito bem no mercado de seguros, né? Você não trabalha com um setor específico, você analisa vários, né? E quando você começa a ter maleabilidade de conversa, e você consegue conectar os assuntos, você consegue ter embasamento efetivo para conversar com os clientes e efetivamente, mesmo sendo mais jovem, mesmo sendo uma empresa um pouco mais menos madura do que as grandes, de sentar na mesa e conversar de igual para igual, que muitas Uhum. vezes o cara tem aquele preconceito, né? Eu chegava numa empresa que faturava 1 bilhão com 27, 28 anos de idade, né? Dizendo que a minha história não era do mercado de seguros. Então, Sim. foi uma fase fácil. Mas a crise me trouxe uma coisa que é importante, né? Como que você efetivamente lida com situações adversas sem deixar a peteca cair? No fim é isso, né? O quanto eu me preparo para aquele momento, né? O quanto aquele momento me trouxe uma solução efetiva para o futuro, ou o quanto eventualmente eu transformei risco numa execução de segurança, ou transformei risco numa execução só de crescimento. E na hora efetivamente que a maré baixa, efetivamente eu estou pelado ali porque eu estava crescendo no limite, né? Então a crise no fim, ela te alimenta de um sentimento de que, primeiro, ela é um filtro natural. Então, quem estava crescendo só no movimento de manada, em algum momento não vai conseguir mais crescer e esse cara Uhum. desaparece. Então tem um filtro das melhores empresas. E para a gente, quando eu trouxe para o mercado de seguros, eu acabei observando uma coisa muito interessante, né? E aí até curioso, né? Você quando está nessa fase de mercado financeiro, no mercado financeiro a gente se acha muito malandro, enfim, né? Tem as brincadeiras, tem aquela coisa da mesa. Então, a persona do mercado financeiro é muito malandro. Mas o mundo aqui de fora é totalmente diferente. Porque lá é um mundo preditivo, né? Eu estou precificando o futuro. Aqui é o dia a dia. Aqui eu tenho aquele empresário que não teve estudo suficiente, cresceu única e exclusivamente por uma questão de cabeça. Ele conseguiu ali sair de uma venda no supermercado que fatura 20 bilhões. Ele não tem todo aquele estudo do cara da Poli que está sentado na mesa com sapatênis na Faria Lima. Sim. Então, a presunção de risco e os assumptions de crescimento para esse cara que não teve esse conhecimento, o conhecimento dele foi fruto do dia a dia, é muito diferente. E aí, quando você vai para o mundo real, eu comecei a perceber que o seguro poderia ser efetivamente uma forma de eu começar a trabalhar esse cliente que talvez tivesse uma aversão ao olhar risco, uma aversão ao olhar o mercado de seguros, porque ele também tinha a mesma visão do corretor de seguros que eu tinha antes de trabalhar, de uma forma de me aproximar e falar assim, cara, eu estou te trazendo uma solução aqui efetivamente para você dar continuidade no teu negócio, né? Você se pergunta qual que é o teu maior risco? E se ele acontecer, você tem dinheiro efetivamente para absorver? Se você não tem dinheiro para absorver ou você não quer absorver, a gente tem que trabalhar efetivamente, colocar esse risco para outra pessoa e você pagar um prêmio por isso. Aí quem no mercado de seguros. Certo, certo. E interessante que você falou aí, né, sobre esses diferentes perfis e tudo mais, e olhando hoje para as empresas brasileiras, não só hoje, mas de lá para cá, você e principalmente nesse ano, né, em que a gente tem aí, uma economia instável, muitas questões geopolíticas acontecendo, você enxerga que de maneira geral, as empresas brasileiras, elas estão cientes, elas estão se preparando, ou você acha que elas estão operando muito no escuro e a hora que essa maré, se ela vier a ficar mais baixa, vai pegar muita gente de calça curta? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que a gente vive um momento de instabilidade, um jogo novo de geopolítica mundial, né?
mas eu acho que ciclicamente a economia, se você olha os empresários que hoje estão aí à frente dos negócios, eles passaram por uma crise muito pesada que foi o Covid, né? Sim. Esse cara que sobreviveu do Covid, hoje ele já é um pouco mais vacinado, ele já é um cachorro, ele já foi mordido, né, pela crise, Uhum. né? Então ele está mais preparado para certos tipos de movimento. Fora isso, você ainda vem aí, que vem lambendo muitas empresas, você tem uma inteligência artificial aí modificando o mercado. O cara ele já está atento a movimentos de mercado, porque ele sabe que em algum momento diversos setores podem morrer, Sim, né? quem tá confortável não entendeu ainda o que tá acontecendo, Então, né? assim, quando eu olho efetivamente um empresário brasileiro, você tem ele do cara um pouco mais sensível, que é o pequeno empreendedor, que se tornou MEI, está trabalhando. Esse cara, obviamente, ele tem ali uma fase de crescimento, mas você tem caras super sofisticados. Uhum. E de uma forma geral, quando a gente fala e aí voltando estritamente para o mercado de seguros, mercado de risco, gestão de seguro de crédito, gestão de toda a questão, efetivamente, até potenciais riscos políticos que a gente está entrando agora, que sai um pouquinho do mercado de seguros, o maior ponto que a gente conversa com o empresário é que ele observa e ele está focado no crescimento. Conforme o crescimento da empresa ou a aceleração de crescimento, os cenários de riscos mudam. E não necessariamente o olhar da empresa, do board ou das pessoas que tomam conta da empresa está focado na gestão deste risco. É onde a gente entra. Então, muitas vezes, por mais que o cara fez um programa super interessante, super focado, aí eu estou pegando até um cara mais sofisticado e um cara atento a isso. Pode ser que passou os 3, 4 anos, entrou inteligência artificial, entrou um risco cyber, a planta dele mudou, a estrutura de negócios dele mudou, e aquele risco no qual ele efetivamente está pagando, e às vezes está pagando muito caro, porque o mercado hoje de risco ele não é um mercado que efetivamente não sai dinheiro do bolso do empresário, muitas vezes não está cobrindo o que ele precisa. Então ele tem a percepção de que ele está totalmente coberto, mas por algum motivo, dentro da transição de crescimento, se perdeu. A Uhum. gente, que aí me coloco no mesmo lugar, a gente muitas vezes estava preocupado com o risco dos outros e internamente a gente foi deixando a coisa crescer. É normal do empreendedor, porque ele precisa acordar e fazer o negócio andar. Seja o estágio que for, seja um CEO de uma empresa de 2 bilhões, seja o cara que está abrindo a primeira loja, seja o cara que faz serviço, todos esses caras, eles acordam pensando de como eles vão sobreviver no futuro. Mas falta, às vezes, uma retaguarda de alguém que olha aquilo, para lá, e se acontecer este movimento, você está Uhum. preparado? Porque ele olha apenas, eu vou vender ou eu não vou vender. Sim. Você comentou aí um pouquinho sobre esse ponto de que as empresas muitas vezes estão olhando ali para vender, estão tão preocupadas com isso e acaba deixando, né, como o próprio exemplo de vocês aí como empresários, e acaba deixando o seguro, a gestão de risco ali como aquela linha, né, aquela linha e às vezes está pagando uma coisa que nem deveria e está deixando o outro descoberto. Eh, Você tem enxergado muito isso em algum mercado específico? Olha, tem um mercado que deveria estar olhando para isso e está olhando para aquilo. É algo mais generalizado? Varia de cada mercado? Como é que é Eu isso? acho que é algo mais generalizado, né? Que não a gente vai colocar todo mundo no mesmo pote. Tá. Mas eu acho que existem, algumas coisas que a gente vê mais profundamente no dia a dia, né? Então, vou falar de property, eu vou entrar aqui, aí vão ter milhares de setores, e aí vou até ser injusto com o setor se eu apontar, né? Uhum, Mas o que a gente tem visto hoje na maior profundidade, e aí falando de crise, falando efetivamente de algum momento de inadimplência, taxa de juros, a gente percebe que grande parte dos empresários, por mais até que às vezes eles tenham uma boa gestão de risco, quando a gente fala de prédio, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala até de uma função de RH que entra um pouco no trabalho da corretora uhum, ali de gestão de benefícios, eles acabam esquecendo da coisa mais importante que é dentro do patrimônio deles, que é o quanto eles têm a receber. E aí a gente entra num momento um pouco diferente para vários setores, né? Então a gente fala um pouco do seguro de crédito, que é eventualmente, efetivamente, sendo um pouco mais claro, é o seguro do que você está recebendo dele. E a gente já vem num movimento de educação para vários setores há muito tempo, né? E o que a gente observa agora, e aí eu posso usar o agro um pouco como um setor que efetivamente está sofrendo muito uhum, neste momento, que muitas vezes agora, depois de anos a gente conversando e falando, olha, eu acho que você deveria
estudar um pouco mais essa estrutura de contas a receber, eu acho que eu poderia te ajudar aqui um pouco mais na gestão de inadimplência. Eu acho que mesmo o agro sendo ainda um pouco no olho a olho, eu poderia te colocar aqui uma gestão de crédito, de análise de crédito um pouco mais eficiente, um pouco mais madura, para você usar efetivamente junto ali com o teu olhar do fazendeiro ou olhar da revenda. E hoje eles procuram a gente num momento que muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, o mercado já não quer mais, né? Então a gente olha, por exemplo, a gente tem muito armazém que é efetivamente cliente da gente, né? Muito armazém trabalhava obviamente com logística de B2W, né? Uhum. E americanas, né? Que ninguém esperava o que ia acontecer, né? Então a gente escutou durante muito tempo que o seguro de crédito não era relevante para eles porque o cliente deles era AAA, né? Sim. Então, né, até quando a gente conversou informalmente sobre esse podcast, a gente da minha história e acabou a crise de 2008, a crise de 2008, quando você traz um contexto agora, você traz um contexto que a American Airlines quebrou, que a IG quebrou, que é uma seguradora, né? Que Sim. a IG não soube efetivamente como fazer gestão desse risco, né? Quando você pega lá todo o swap de crédito, tem que fazer o seguro desse swap de crédito da IG. E no fim, é, 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 de novo, vamos voltar para a mesma frase, né? Quem é grande demais para quebrar. Uhum. E você até me indicou um filme, né? Que é o. Justamente tem esse nome, né? O Too Big to Fail, que tem muito a ver sobre isso e faz a gente pensar, embora seja no cenário dos Estados Unidos, faz a gente pensar localmente mesmo, que isso não tem fronteira, né? Pode acontecer em Exatamente. qualquer lugar Exatamente. e com muitas variáveis que muitas vezes não estão ali dentro do escopo mesmo do empresário. Ele está preocupado em vender, mas ele não controla se ele vai receber aquilo que ele vendeu, né? Se você colocar nesse contexto, e eu acho que indicaria isso para todo mundo ver, faz sentido, né? Porque economia cíclica pode acontecer de novo, é que boa parte das empresas que sofreram e foram devastadas naquela época tinham grandes agências de rating dando AAA para elas. Uhum. Então, como eu, empresário, num país em desenvolvimento, vou ter a mesma efetividade de analisar um risco de crédito de um cliente meu, sendo que as maiores agências de rating do mundo não conseguiram captar certos movimentos, né? Então, nesse cenário, a gente, efetivamente, além de ajudar, obviamente, como produto em específico, que é um produto que efetivamente vai ajudar na gestão de inadimplência, vai ajudar num crédito efetivamente mais barato, porque o teu risco passa a não ser mais o teu cliente, sim a seguradora. Uhum. A gente ajuda o cara no dia a dia, né? Com redução de custo, obviamente, porque Uhum. a área de crédito e de análise de crédito dele pode ser menor do que efetivamente ela é hoje, mas eu dou para ele mais embasamento no que ele está fazendo no dia a dia, né? E a seguradora, obviamente, tem uma amplitude de movimentos conjuntos no mercado que trazem para ela predição de ações, né? Uhum. Então, a grande vantagem de uma seguradora de crédito é que, às vezes, elas estão nos vales alimentações, nos vales, Uhum. no vale transporte e movimentos de compra maior. Então, o mercado mais maduro, que seria, por exemplo, o mercado europeu com seguro de crédito, movimentos empresariais são muito mais fáceis de ser detectados. Um pedido muito Tá. grande perto do Natal. Então, a Uhum. seguradora começa a perceber que o pedido de aumento de limite em várias empresas ao mesmo tempo pode indicar talvez uma empresa insolúvel no começo do ano, com uma certa recuperação judicial. Então, é uma forma de ajudar o cara a se prevenir efetivamente de movimentos que ele não vai ter efetivamente como olhar e ter artifícios tecnológicos ou pessoas suficientes para ter esse monitoramento no dia a dia. Certo, muito bom. Barros, ficaria aqui horas conversando com você de mercado financeiro, de cenário, de crise e tudo mais, mas queria te perguntar até um pouquinho aqui, nisso que culminou aqui para Taylor, hoje, como é que toda essa sua base, ela influencia o seu dia a dia mesmo e como você está direcionando aí a empresa para o crescimento de vocês e, obviamente, para a saúde financeira e de riscos das empresas que vocês atendem. Queria que você me contasse um pouquinho mais da Taylor mesmo. Então, né, na verdade, isso também, em grande parte, eu posso dizer que eu trouxe um pouco sobre
como ser um empresário, trazendo um pouco do ambiente banco de investimento, no fim, né? Ah, Então, acho que você já visitou a gente, você já percebeu um pouco como que a gente funciona, mas para falar um pouco para o público, basicamente a gente é uma empresa com uma hierarquia plana, né? As pessoas que estão há muito tempo são partners da empresa hoje, são sócias efetivas, né? E, na verdade, são três lideranças mulheres, por isso que eu falei sócias. A gente trouxe o Rodrigo Ávila do mercado, que é um cara que aumentou a régua técnica em muito dentro da empresa, exatamente por uma certa qualificação que a gente tinha, mas precisava efetivamente para um novo movimento ter uma pessoa que que já esteve nas três cadeiras como cliente, como segurador e agora como broker, apesar de já ter sido broker, mas um broker uhum, efetivamente um pouco menor e com mais consciência efetiva de seletividade de risco, né? Então a gente trabalha um movimento de um bom ambiente, aonde eu trago pessoas boas e efetivamente a gente tem uma cultura de tailor efetiva no dia a dia para o cliente, né? Então, se você fizer uma pesquisa aqui com os nossos maiores clientes, provavelmente a grande resposta deles vai ser que a gente tem uma proximidade efetiva muito maior do que os outros fornecedores que eles têm, né? Então, hoje a gente consegue entregar dentro do nosso conceito, uma estrutura onde eu sou muito próximo e uhum, eu tenho os mesmos acessos dos big brokers mundiais. Então, eu consigo fazer uma solução para o cara de proximidade, com qualidade e com uma segurança maior para quem é o nosso interlocutor como cliente. Tentamos, obviamente, passar isso no ambiente empresarial do dia a dia. Às vezes é difícil, sim, as pessoas são pessoas, né? A grande dificuldade do empreendedor são sim, sim. pessoas, né? Mas como a gente capta a ambição, como a gente capta a alegria dessas pessoas para que elas continuam efetivamente dando a vida para um local que ela passa provavelmente mais tempo do que com a família, é o nosso grande desafio. Sim, sim. É, e é isso, né, eu vejo que vocês têm uma cultura para dentro e isso vai refletir ali no cliente, né. Inclusive é gostoso de chegar no escritório de vocês, é um escritório agradável, Uhum. né, eu vejo que é Natal, tá tudo decoradinho, tem Páscoa, o Aham. pessoal tá ali comemorando, e tem que ser, né, você tem essa visão não só de mercado de seguros, mas de empresário mesmo, né, que é uma coisa que eu vejo que falta inclusive um pouquinho aí no nesse mercado de broker, né, a gente tem o corretor de seguro que não necessariamente ele é um empresário, né, ele é ali o cara que vai olhar para a pólice. E vocês têm toda essa parte aqui, toda essa sofisticação mesmo de que o seu a mesma cultura que o seu cliente está trabalhando, vocês estão trabalhando na Taylor, né? É, assim, né, no fim, o corretor não, o corretor normal é forma errada de falar, né, mas assim, o mercado seguro ele é formado por muito cara que é baseado apenas em relacionamento, Uhum. tá? E esse cara tem uma dificuldade grande de dar o segundo passo, porque ele tem uma dificuldade também de aceitar que o risco dele não são os funcionários também, né? De o cara sair de lá e abrir uma outra corretora e levar parte dos clientes. Então, assim, vários corretores são super ricos, mas eles continuam ainda com uma, duas pessoas, eles tocam todos Uhum. os clientes. E tem caras que fazem trabalhos excelentes, tá? Porque tem tanta proximidade, ele ainda é o front de todos os clientes, então ele tem Sei. bons clientes, ganha dinheiro e atende muito bem, né? A gente foi para um caminho contrário, um caminho empresarial, né? Onde a Uhum. gente quer efetualmente a perpetuidade do negócio e que eu um dia não esteja lá, né, que o Ávila um dia não Sim. esteja lá, ou que eventualmente as outras sócias também não estejam. Que as pessoas de baixo vão crescendo e eventualmente tenha essa continuidade como se fosse uma empresa de capital aberto, né. Só que dentro do mercado de seguros, isso ainda é um tabu. Eu tenho as grandes que trabalham de forma, Uhum. obviamente, mandatoriamente de contas globais que acabam caindo aqui, né, Sim. tem uma estrutura totalmente diferente da gente, e a gente como um broker que bate na porta, né, tem muito do comercial que chega com a gente: "What's up to you?" Você tem que trazer cliente. Como é que eu faço essa continuidade de negócio? Como é que eu saio do front dos meus clientes e como é que eu transformo lideranças em novas portas de entradas de clientes e também de retenção? Porque o mercado de networking de corretor de seguros ele tem uma dificuldade, né? Muitas vezes o cliente se sente ofendido. Por que você não está me atendendo Uhum. mais? Sou pequeno para você agora? Né? Então você tem que fazer essa transição, você tem que trazer as lideranças, você tem que começar a mostrar para aquele cara que o cara que está abaixo de você é melhor e a gente eventualmente tenta
trazer pessoas boas ou treinar as pessoas. Então, assim, eu tenho total certeza que os meus sócios são melhores do que eu no que eles fazem, com certeza, né? Mas até os clientes perceberem isso leva tempo, Sim, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer, né? Uma empresa que cresça, obviamente, né? Que senão a gente vai para casa, né? sim, Que tenha as lideranças que façam um trabalho melhor do que eu, né? E que a gente consiga transformar o que a gente pensa em, eventualmente, uma coisa que o cliente enxerga, né? Eu acho que parte desse movimento são movimentos de profissionalização que a gente vem nesses 12 anos fazendo a cada 2, 3 anos, né? Parte desses movimentos foram 100% corretos, eles já acontecem. Sempre tem aquele outro cliente que ainda tá num outro ambiente ainda de crescimento nosso, mas eu acho que a gente vem, eventualmente, subindo degrau a degrau, uma sustentabilidade e perenidade muito grande. que legal, muito bom. Parabéns pela trajetória de vocês. E aqui, como a gente está falando, principalmente para empresário, para CFO, para Risk Manager, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem ainda não está olhando, não está sentindo que está maduro o suficiente. Por onde começar? Começa conversando com vocês, começa fazendo algum estudo. Qual que é esse primeiro passo quando a gente olha, quando vocês pegam uma empresa para atender que ainda não estava na carteira de vocês? Eu acho assim, né? A gente criou uma rotina de reunião que ela é uma folha em branco, na verdade, né? Eu estou na reunião muito mais como ouvinte do que para vender a telha, né? Obviamente que, como a gente às vezes é menor, eu tenho toda uma expectativa do cliente também entender quem é a gente antes dele Sim. começar a falar sobre ele, né? A nossa principal função numa reunião é começar a entender isso um pouquinho antes, é perguntar para ele efetivamente, cara, aonde está o teu problema? Aonde pode dar um problema? E se der esse problema, você tem capacidade de absorver ou você quer transferir esse risco? A partir dali, de forma simples, e isso é bem profundo, não é tão fácil você responder essas perguntas, Uhum. a gente começa a desenhar um programa de gestão de riscos para ele. Pode ser que em outros clientes, além dessas perguntas, ele já tenha problemas nos quais ele já passa, Já né? tem a demanda Então, estabelecida, eu né? tenho um problema aqui no meu property, eu tenho um problema aqui na minha gestão de benefícios, eu nunca olhei minha gestão de inadimplência via seguro, né? Uhum. Mas parta do princípio que uma folha em branco para se desenhar a gestão de risco daquele cara, né? Então, nosso grande diferencial é esse. Como eu saio de um cara grande, ou eu saio de um pequeno bom, mas é um cara que está sempre fazendo a mesma coisa, como nesse meio do caminho, a gente, como corretora boutique média, consigo Uhum. entregar para o cara acesso a mercados que o pequeno não consegue, que o grande consegue entregar, mas ao mesmo tempo uma dinâmica de entender efetivamente o risco dele, né? Então, a nossa forma de trabalhar é: eu vou estar aqui para você, me diz o que você precisa, ou me diz o que te incomoda, ou se você não sabe, eu vou tentar entender de qualquer forma, né? Mas eu preciso dessa oportunidade, eu preciso dessa proximidade. Eu não estou aqui como um vendedor de seguros, eu estou aqui quase como um advogado teu para Uhum. entender. Você tem que me contar a verdade. Se você faz alguma coisa errada, eu preciso entender para saber o risco Uhum. disso. Ou seja, falam pra gente nunca mentir para o médico, para o advogado, também Exatamente. não pode mentir Não para o pode. corretor de seguro, certo? Exatamente isso. Então, se você não está olhando, tem que olhar. O mundo muda significativamente a cada 2, 3 anos. Essas mudanças estão acontecendo de forma cada vez mais acelerada, né? Uhum. Eh 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 eh, de eventos que são fora o controle climáticos que têm acontecido de forma menos eventuais. Então, assim, você precisa estar protegido para isso. Eventos climáticos, eles não afetam efetivamente a sua planta, eles afetam uma cadeia mundial, né? Uhum. Então, pode ser que um lugar que tinha uma vida compradora pode deixar de ter e você vende para aquele lugar, né? Pode ser que um suprimento que você tinha e que era de fácil acesso hoje fique muito caro, né? Então, preciso olhar para risco de uma forma um pouco mais, menos sutil, mais precisa e com mais qualidade, né? E para isso que a gente está aqui para Perfeito. ajudar. Perfeito, muito bom. Então, se você que está nos ouvindo quer pegar essa folha em branco, se você já tem
os desafios, trazer aqui para a mesa da Taylor, ou se precisar que as perguntas sejam feitas para você descobrir o que é que você não está enxergando, já sabe, a gente vai deixar os links aqui de contato na descrição. Barros, te agradeço por esse Obrigado, papo viu? e até a próxima. Tchau.